pessoas de luz! Oi, Eu sou a Tati Meirelles Filha eu sou a Tati Parente. e estamos aqui para mais um programa dentro do Tati Girandar, de uma série que a gente elaborou dentro dessa série que a gente chamou então de Sagrado Feminismos. Quem está chegando agora, quem já está nos acompanhando há mais tempo, não esquece de ir lá no canal e apertar o sininho e compartilhar. Assim acompanha todas as novidades aqui do canal. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Sagrado Feminino e assim como a gente fez lá nos programas sobre o feminismo, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente se relaciona, como é que a gente vivencia o Sagrado Feminino. Então, eu era uma criança que desde muito cedo, desde que eu me conheço por gente, eu ficava pensando, será que existe Deus? Agora eu tô me movimentando, será que Deus tá puxando meu braço? Eu ficava muito tempo pensando essas coisas, assim. E a minha infância ela foi toda vivenciada dentro de muita intimidade, de muita relação com a questão da religiosidade. A minha avó era benzedeira, depois ela virou mãe de santo. Durante um tempo assim eu acompanhei bem de pertinho essas vivências e durante um tempo eu fui preparada para ser mãe de santo. Quando chegou na adolescência eu tinha vergonha disso, eu me enfiei dentro da igreja e decidi que eu ia ser freira. Então eu rezava o terço com as vizinhas toda sexta-feira, participava de movimentos de grupos de jovens da Igreja Católica. Durante muito tempo, então, tinha umas freiras ali no Rio dos Sinos, perto do Padre Réus, em que elas tinham um grupo de jovens. Então, fazia parte de vários movimentos. Meu cotidiano era muito intenso, assim, dentro da Igreja Católica. Daí eu fui ficando adulta, entrei para a faculdade, fui fazer filosofia, comecei a ver o mundo de outras perspectivas, abandonei totalmente as práticas de religiosidade. E começava a achar que isso era coisa infantil, da adolescência. Durante a adolescência eu tinha muita proximidade com a questão dos cristais, estudava, usava. Desde então eu sempre usei cristais em casa, intuitivamente, assim, eu coloco em lugares, escolho os cristais e tal. Mas abandonei disso. Cheguei um momento até de pegar um livro que tem em casa super antigo, pensei, vou doar esse livro, não tem nada a ver e tal. Então agora, neste momento, faz todo sentido do mundo a questão dos cristais. Eu estou me dedicando, estudando muito e dando um outro significado para isso que eu fazia intuitivamente. Isso tudo começou a ser vivido com mais intensidade depois que a gente descobriu as danças circulares. A gente foi fazer uma atividade sem nem saber direito, porque numa amiga da gente, a gente sempre curtiu yoga e tal, e a gente foi parar num curso, se inscreveu numa vivência de final de semana, que na verdade era uma conclusão de um grupo que estava estudando para ser professores de yoga. E nós lá no meio. Nós lá no meio, daí a gente ficou, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Daí a gente teve contato com a alimentação vegetariana, várias coisas assim, e entre elas a gente conheceu as danças circulares. Mexeu muito comigo desde a primeira vez que eu dancei. Fui fazer vários cursos de danças de focalizador, cursos de formação durante um ano de focalizadores de danças circulares. Desde então me apaixonei e a gente começou a despertar para outras práticas, consideradas práticas integrativas ou práticas holísticas. Então a conhecer muitas medicinas, até que uma determinante na vida da gente foi fazer o curso de geradoras de círculos femininos, que a gente resolveu então entrar de cabeça nessa questão do sagrado feminino, e desde então a gente tem nos mobilizado a muitas descobertas e muitas coisas de autoconhecimento e descobertas de outras medicinas e outras coisas que existiam no mundo que a gente não sabia, que a gente desconhecia, né? Eu tenho uma caminhada um pouquinho diferente, né? A minha formação de curso superior é de biologia, né? Então uma relação muito íntima, muito próxima com a ciência, com a investigação científica, né? Com o questionamento das coisas, né? Que a ciência te ensina a ter. E isso fez com que durante muito tempo eu estivesse, de certa forma, afastada das questões da religiosidade, né? Minha mãe era muito católica, é muito católica até hoje, mas eu, né, não desenvolvi essa relação, apesar dessa proximidade. E aí depois a gente, claro, eu sempre tive, ao mesmo tempo que eu não tinha uma relação próxima de religiosidade, eu tinha essa questão energética da yoga, né, de outras buscas que eu estava sempre procurando, né, de alguma forma, alguma resposta aos questionamentos que eu tinha, talvez. E aí depois desse momento que nós
passamos juntas, né? Lá naquele momento a gente cantava mantras, né? É verdade. Meu Deus do céu, que chegava a me dar uma coisa, assim, a gente chorou, a gente se emocionou muito, porque foi um momento muito mágico, né? Talvez a Ana nem saiba, né, do quanto foi importante para nós, aquele momento que foi ela que nos convidou para participar, enfim. E aí, depois daquilo, a Tati foi pro caminho das danças circulares, eu até, né, participei do grupo que ela tinha, né, de vocalizadora. Tomara que volte, né? Sim. Mas eu não tenho, né? Não consigo dançar. Todo mundo consegue dançar, gente. Principalmente as mulheres. Isso faz parte da gente. Mas, né? Então, acabei buscando outros caminhos, né? Entre eles, então, a aromaterapia. Acabei descobrindo na aromaterapia uma relação com a química e com a biologia que acabou, então, me encantando de certa forma, né? Porque daí permitiu que eu juntasse ali essa relação com as energias, né? Com a força da cura, do autoconhecimento, né? E ao mesmo tempo a questão química mesmo, biológica, né? De afirmar que sim, que aquele óleo está fazendo efeito por isso, né? Então isso para mim fez toda a diferença, assim. Então também fui fazer então um curso de aromaterapia, né, e tal, fui buscar conhecimento para poder trabalhar com esse campo. Depois veio a astrologia, né, que também de certa forma acaba me respondendo algumas coisas, porque a astrologia, apesar, né, do preconceito que ela sofre no ramo científico, né, apesar dela sofrer preconceito, ela é uma ciência bastante lógica e matemática, super antiga, né, muito antiga, e que ela traz um autoconhecimento e uma capacidade de se olhar, né, e de se perceber, de se entender melhor, que talvez ajude muito as pessoas a enfrentar, né, o cotidiano, enfim. E a gente brinca sempre, né, que infelizmente a gente não tem tanto tempo sobrando, porque o nosso outro lado, né, o lado acadêmico e do trabalho nos toma bastante tempo. Nós gostaríamos de fazer os mapas astrais com muito mais intensidade do que nós fazemos, temos uma fila de amigas que querem, né? Mas justamente por isso, cada vez que a gente faz o mapa astral de uma pessoa, a gente aprende horrores com aquele mapa daquela pessoa, aprende para nós também, né? Para o nosso cotidiano, para nossa vida, para coisas sobre nós mesmos, enfim. Na verdade, dá para a gente dizer, de certa forma, que a nossa busca sempre foi, desde o começo, por autoconhecimento e pela nossa própria cura, sim, né? Sim. Hoje a gente pode dizer que trabalha com aromaterapia para os outros também, né? Ou trabalha com cristaloterapia para os outros também, ou com danças circulares para os outros e astrologia, porque os amigos pedem, a gente acaba fazendo, mas a nossa principal busca é o autoconhecimento e a autocura, né? Isso tanto é bem que legal. Assusta muito a gente, né? A gente se viu assustada, assim, quando as pessoas começaram a pedir. As pessoas começaram a pedir os grupos de dança circular, e daí eu fui estudar muito mais. As pessoas começaram a pedir as sinergias, daí a mãe começou a fazer mais cursos, porque a gente tem isso, né, da academia, da ciência, de que a gente precisa estar realmente instrumentalizado e da responsabilidade disso. Então isso é uma coisa que veio depois, na verdade, todas as vezes que a gente se meteu em alguma coisa, né, olha o quanto a gente curou tantas coisas, tanto autoconhecimento que veio depois do curso, que mudou nossa vida também, do Geradores de Círculos Femininos, sim, né? Que, nossa, é um divisor de águas nessa caminhada da gente, tanto pessoal, nas outras esferas, quanto nessa caminhada do Sagrado Feminino. Então, um beijo pra Estê e pra todas as meninas do Sagrado Feminino. Nossas manas. Que a Pri, nossa irmã, vai participar neste programa. Então, o que é o Sagrado Feminino? Na verdade, o Sagrado Feminino é uma coisa bem difícil de conceituar, nem sei se dá para conceituar, porque ele é tão vivencial, né? Ele é um resgate de um conceito milenar, de uma prática milenar, de uma filosofia de vida, que é a integração e a busca da integração e da revalorização da energia feminina em cada um dos seres. Então, o Sagrado Feminino, ele traz consigo várias questões que basicamente, resumidamente, é voltar a reverenciar Deus, aí o feminino dentro de nós, né, Sofia?
de práticas, de forma de vivenciar, de se enxergar e de se relacionar com os outros. O ideal seria a gente fazer toda a relação da sociedade que a gente vive hoje, patriarcal, com a sociedade lá dos primórdios, que é onde, nem sei se é possível alguém dizer onde surge o sagrado feminino, de que Deus, de que mulher habita esse planeta, tem o sagrado feminino, porque é o retorno de uma filosofia de vida ou de uma forma Postura de viver, de vida. uma postura, exatamente nesse sentido, integrado ao planeta, a grande mãe que é Gaia e a energia que está em todos nós. Então a gente acredita, a gente pensa muito sobre isso, racionaliza muito sobre isso, que são formas de considerar a energia, estudar a energia, manifestar a energia, seja ela astrologia, seja ela os óleos essenciais, seja a cristaloterapia, seja todas as formas de religiosidade, é uma forma de interpretar a energia. O sagrado feminino, então, ele é uma busca à origem, uma ressignificação do feminino que há em todos nós. E, através do autoconhecimento, há essa integração com o planeta e com os ciclos da natureza, sobretudo com os ciclos femininos, do corpo feminino, em que há uma correspondência natural entre a Terra, entre a Lua, entre vários elementos da natureza. São extremamente importantes entender os elementos da natureza e observar o próprio corpo, né? Que vai ter a ver então com o sagrado feminino. Junto com a questão do sagrado, com essa vivência do sagrado feminino, vão vir várias questões, que é, por exemplo, qual é o significado da menstruação para cada mulher, qual é o significado da própria sexualidade, as crenças limitantes, os medos que a gente carrega. Todas essas questões elas vão estar associadas ao distanciamento ou à valorização e à honra dos próprios ciclos e do autoconhecimento, né? Então, lá nos primórdios, a gente vivia numa sociedade matrifocal. Uma sociedade matrifocal, ela não vai ser de privilégio para homens ou para mulheres. Ela é organizada por mulheres que pensam na equidade, na valorização e no reconhecimento de todos os seres que habitam a Terra. Então a gente sai dessa sociedade matrifocal em que as deusas eram valorizadas, as mulheres e tudo que era relacionado ao feminino era altamente valorizado por uma sociedade que ao longo de períodos históricos, que eu não vou falar agora aqui, porque a gente falou um pouquinho no programa anterior sobre o feminismo, e a gente tem uma convidada, a Ana, que é uma menina de 16 anos, que tem uma grande sabedoria, vai falar um pouquinho conosco, vai falar um pouquinho pra gente no próximo programa, fazendo um resuminho dessa relação entre a sociedade patriarcal e as sociedades matrifocais. Mas então, se hoje a gente vive numa sociedade patriarcal, em que a energia masculina da competição, da objetividade, da rapidez, né, da dinamicidade, da objetividade, eu já falei, dessas características tão masculinas, tão predominantes na sociedade, em contrapartida, as sociedades matrifocais, elas traziam as características associadas à energia feminina, que é a receptividade, a intuição, a calma, o acolhimento. Então, há outras características que eu vou falar daqui a um pouquinho, muito mais relacionadas ao masculino. Então, só para ver se eu não disse o contrário, não, né? Não. Só para destacar também que todos os seres têm a energia feminina e a masculina dentro de si. E tem uma outra questão que a gente vai abordar um pouquinho no próximo programa, que é a participação ou não de círculos de mulheres, de círculos de vivências de práticas do sagrado feminino, de aceitar ou não mulheres que não têm útero, mulheres que não têm vagina, mulheres que não são biologicamente mulheres com essas características biológicas, né? Que a gente vai falar um pouquinho no outro programa. Mas o que a gente pauta é a energia feminina que existe em todos os seres, assim como a energia masculina. Mas neste momento o sagrado feminino, por que ele se torna tão importante? Porque ele vai nos ajudar a nos conectar com o que tem de mais genuíno e mais poderoso dentro do universo feminino, que é a intuição, que é a valorização dos próprios ciclos, da menstruação. Então, de alguma forma, ele traz também o resgate dessa espiritualidade, que não significa religiosidade, né? Não significa religião, mas prática da espiritualidade, da religiosidade, através dessa integração da nossa vivência, da nossa existência com a Gaia, que é o planeta, a grande mãe. Que, também falando resumidamente, né?
que passou por vários períodos históricos para que a gente passasse dessa sociedade matrifocal para a sociedade patriarcal que a gente vive hoje. Então vou pular lá para o Egito, do período paleolítico, lá para o Egito, em que a grande Gaia, a grande deusa poderosa, em que a humanidade toda valorizava e destacava e não compreendia como é que esses seres sangram todo mês e não morrem, esses seres geram a vida sozinhas, como é que funciona tudo isso? Bom, vamos dividi-las para que elas percam as forças. Então a grande Gaia, a grande deusa, a grande mãe, foi dividida em várias deusas no Egito, e assim ao longo dos períodos históricos a gente vai chegar na Inquisição, e aconteceu aquelas aberrações, aqueles absurdos que a gente já falou um pouquinho, que a gente sabe aí um pouquinho da história. E também a gente chega na deusa representada como Maria. De todas essas facetas na deusa, a gente chega numa mulher Maria, uma deusa que na verdade é uma mortal, né, que sai da Eva lá, que já vem toda essa concepção da Bíblia de que a gente é inferior aos homens, de que a mulher surge de uma parte do homem, de um apêndice do homem, e carrega todo o pecado, se ignora totalmente a Lilith, que a gente também falou um pouquinho no programa anterior, e vem a Eva, pecadora, e por isso todos os males que a humanidade traz é por causa da Eva e da sua sexualidade, que é totalmente negada em Maria, né, porque ela é uma mãe virgem, e daí vem todas as coisas que a gente teria vários programas, talvez a gente faça alguns, para falar da origem das nossas culpas, da origem da forma como a gente vê a menstruação, da origem negativa, enfim, de várias questões que a gente, com o sagrado feminino, está buscando retomar, né? Então, de uma forma muito resumida, isso é a vivência do sagrado feminino, é retomar, valorizar alguma coisa que é nosso, que é a valorização e a vivência dos ciclos femininos e da sacralidade que tem disso. E daí, trazendo um pouco dessa questão da relação, né, no sagrado feminino que se faz, da relação do ciclo, dos ciclos pelos quais a mulher passa ao longo da sua vida, né, e a forma como a mulher se constitui, porque essa coisa, né, todo mês sangra, como a música da Rita Lee, né, todo mês sangra e não morre, né? Então, como que esse ser sobrevive a todo esse movimento hormonal que acontece o tempo todo no nosso corpo, né? Ao longo de 30, 40 anos da nossa vida, nós passamos por esses ciclos hormonais o tempo todo, e de que forma isso tudo está relacionado com a natureza, né? Isso é muito mágico, né? Tu perceber a relação que a gente consegue fazer com os ciclos lunares, por exemplo. E é por isso que a gente traz aqui do sagrado feminino, existe uma relação entre os ciclos femininos e os ciclos lunares. Existe uma relação tão forte que se criou 4 arquétipos, né, femininos, 4 deusas que representam essas fases do feminino relacionadas com as fases da Lua. Só para lembrar, né, o quanto a Lua, esse satélite que circula aí em volta, ou orbita, né, melhor, em volta da Terra, ele na verdade se sabe o quanto ele atua em relação ao nosso planeta com as marés, por exemplo. Claro que nós somos corpos pequenininhos perto do oceano, né, mas o nosso corpo também sofre influência desse satélite, assim como o resto da natureza sofre, né, então para a gente pensar sobre isso também. E aí a relação que a gente faz das fases da Lua com as fases do ciclo feminino, elas têm a ver também com essa energia feminina que a Lua representa. Então, só para lembrar, né, o Sol representa a energia masculina, a energia Yang, né, que é a energia da força, da ação, né, da busca, da proposição, e a energia, então, ligada à Lua é a energia feminina, que é a energia mais do recolhimento, da acolhida, né, do cuidado, enfim. Desculpa, Tom. Então, a relação que a gente faz dos arquétipos com as fases da Lua seria assim: a lua crescente é a lua da energia vital, da energia que está crescendo, literalmente, né? Então, é a energia da ação, é o momento seria relacionada à primavera. E a deusa que representa o arquétipo que representa, né, esse momento é o arquétipo da deusa, então, jovem, né, a donzela.
Então, é a menina moça, né? Que está cheia de energia, cheia de vida e cheia de disposição. É o momento, então, a lua crescente, e esse momento que para nós, né, no ciclo menstrual, ele representa o pré-ovulatório, é o momento em que a gente está pronto para a vida, né? Aberta. Então, é o momento de semear. A palavra que está relacionada a esse ciclo é a palavra ação, tá? E a deusa, então, é a deusa donzela. Depois a gente traz, então, a lua cheia. A lua cheia está relacionada à deusa mãe, né? Que é a mulher jovem, madura, vamos dizer assim, né? Jovem mãe. Porque ela está cheia, cheia de nutrição, cheia de energia para cuidar, né? Ela está relacionada com o verão, né? É uma energia muito mais de cuidado e de criação mesmo, né? Então, cuidar daquilo que semeou. Semeou na crescente, cuida na lua cheia, né? E aí é relacionado à deusa mãe. Então, depois vem a deusa... desculpa. E a deusa mãe ou a lua cheia no ciclo menstrual é a fase ovulatória. Então, é aquele momento em que a mulher está pronta para procriar, né? Então, ela está receptiva para a procriação. A lua minguante, né? Daí vem a deusa já, a mulher madura, né? É a deusa feiticeira. Então, seria a mulher na fase da menopausa, né? Entre não dá para dizer em números, né? Mas vamos dizer ali por volta dos 50, né? Um pouco antes, um pouco depois, quando acontece a fase de menopausa, pré-menopausa e pós-menopausa, aquela fase seria essa deusa, então, que é a deusa feiticeira, né? Porque ela está relacionada a esse momento que a gente chama, né, na sociedade patriarcal de TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, eu prefiro chamar de tempo para mim, né, que é aquele momento em que a mulher precisa de um tempo para ela. Às vezes ela está mais brava, mais irritada, às vezes ela está mais introspectiva, mas é o momento dela. Por quê? Né? Já passou aquele momento de pré-ovulação em que ela estava para cima, já passou aquele momento ovulatório em que ela estava se achando linda, né? Tava com a libido a mil e tal, e ela está no momento em que ela está se preparando para menstruar, né? O corpo, e aí se a gente fosse pegar, né, biologicamente o ciclo menstrual, a gente vê que há aí uma diferença muito grande da quantidade de hormônios em cada um desses ciclos, né? E é por isso que o nosso corpo responde com irritação ou nervosismo, esse tipo de coisa, né? Então o nosso corpo reage. Desculpa. Aí é a fase, então, de um pouco mais, tá relacionada ao outono, né? Aquela fase mais de começar a voltar para dentro de si e a se autocuidar, tá? E aí vem a última, né? Não menos importante, como diria, né? A última deusa, que é a lua nova, né? É a deusa anciã. Então, no ciclo de vida de uma mulher, seria então a fase depois que já passou a menopausa, que ela já começa a entrar numa fase em que ela tá mais, sabe aquela fase que a mulher olha e diz assim, não quero saber, não devo nada para ninguém, eu não vou mais fazer não sei o que, sabe? Porque, né, já tá começando a achar que não deve nada para ninguém mesmo. Então, é a fase da sabedoria, né? É a mulher anciã. No ciclo menstrual, é a fase, então, da menstruação. E aí, nessa fase, as mulheres se voltam mais para si, aquele momento naquele livro, né, da tenda vermelha, né? Nos povos mais antigos, as mulheres iam para dentro de uma tenda, né, mesmo, se recolhiam. Nos povos indígenas, mesmo no Brasil, isso ainda acontece em muitos povos, né, em que durante a fase menstrual, as mulheres se recolhem, elas plantam a sua lua, né? Quer dizer, tu devolve para a terra aquele sangue que saiu de ti, que na verdade veio então da terra, né? Então é uma relação com a mãe terra, com a natureza e com a própria lua, uma relação muito íntima entre o feminino, né? A feminilidade e essa sabedoria da natureza. Né? E o inconsciente a mil também, né? Por isso tantos sonhos, por isso na antiguidade elas eram consultadas como sacerdotisas, como oráculos, porque a ligação delas
nossa, né? Com todas essas questões. Por isso, a importância ali, tem vários rituais que se sugere que se faça durante o período menstrual, que é deixar um caderninho do lado da cama para quando que os sonhos, né, poder anotar. Então, todos essa simbolismo e importância dessa fase, né? E por isso muitas vezes as bruxas são representadas como mulheres velhas, né? Velhas no sentido de anciãs, porque é a deusa anciã, né? É a deusa da sabedoria, é aquele momento em que, quando tu tá menstruada, tu tá mais para dentro e mais introspectiva e mais pensando em ti e buscando as suas próprias sombras, né, para enfrentar. E também, no caso do ciclo de vida, é aquele momento em que a mulher, sim, se volta para si, né? Muitas vezes essas mulheres nessa fase estão viúvas, se divorciando, realmente os filhos já estão criados, então vou voltar para mim. E aí muitas vezes tu vê mulheres nessa idade ou nessa fase da vida voltando a costurar, voltando a fazer tricô, fazendo, né, projetos de vida que tinham que ficado para para trás. prazer da sua subjetividade, identidade que não foi priorizada, né? Teve não sei se eu acho que algum lugar que a gente foi, alguma leitura que falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é quando a mulher não sangra mais, por isso a bruxa ou a anciã, porque ela tem tanta sabedoria que ela não precisa mais sangrar, que ela não precisa mais nutrir a terra, voltar, né, devolver para a terra para se conectar, porque ela tem dentro de si toda essa sabedoria e toda essa potência. Eu achei isso fantástico, assim. E a palavra desta deusa, né, ou desta fase, é transformação, não é à toa, né? E quando tu tava falando, eu fiquei pensando muito numa coisa assim, quando tu falou assim, nossa, isso é mágico, tu pensa, tá aí a deixa que daria outro programa, tudo a gente acha que daria outro programa, né? Que pensa, a gente se admira com a lógica, com a pertinência, com a coerência que tem o nosso corpo e os nossos ciclos com a natureza. Isso é a prova de que a gente vive numa sociedade patriarcal. De que a gente está redescobrindo e achando fantástico aquilo. As mulheres que viviam há muito tempo atrás no período matrifocal, isso era óbvio. Elas não se surpreendiam, né? Exatamente. Agora a gente tem que fazer curso para aprender. Exatamente. Né? O que as nossas avós teriam nos ensinado, isso aí. Nós estamos fazendo cursos para aprender. A gente está se reunindo, organizando círculos de mulheres para voltar a aprender com as outras, para voltar a compartilhar coisas sobre o nosso próprio corpo, enquanto as mulheres pariam lá no meio de um monte de outras mulheres que estavam ali dando força, acompanhando, enquanto as mulheres aprendiam as questões de sexualidade com outras mulheres, e até hoje tem tribos indígenas, africanas que fazem isso. Bom, menstruou, vem cá, nós vamos passar dias aqui só as mulheres mais velhas com as mulheres mais novas, falando do seu corpo, falando de masturbação, falando de sexualidade. Hoje a gente precisa reaprender, ler livros, fazer cursos, né? Cursinho de sex shop, né? Agora tu falou da masturbação, fico pensando nisso, né? A gente se reúne um monte de mulheres para uma mulher ir lá e nos dizer, dá para usar esse olhinho, dá para usar esse creminho. Né? Coisas que a gente poderia ter aprendido com outras mulheres, umas com as outras, né? Mas claro, a gente não faz mais naturalmente os círculos femininos, que era o quê? As mulheres preparavam tudo, organizavam as crianças, tarará. Agora nós vamos sentar e bordar juntas. E enquanto bordamos, conversamos, lava roupa na beira do rio. Canta, dá risada, fala uma da outra, não é? Isso eram os círculos femininos. Exatamente. Que hoje a gente tenta resgatar de uma forma mais relacionada ao sagrado, porque é uma forma também de buscar esse encontro, né? Significado, né? Isso, de dar significado, mas que acontece em muitas culturas de outras formas também, né? Não necessariamente desta forma, exatamente, não precisa, né? Cada uma vai achar o seu jeito de fazer, mas sentar umas com as outras e conversar, isso é círculo feminino. Isso aí. Né? Isso é o sagrado feminino. E o quanto disso tem a questão da retomada, né? O quanto uma das pautas principais do sagrado feminino são os círculos de mulheres, né? Agora, só para não esquecer, a principal literatura, a Bíblia do Sagrado Feminino, né? Mulheres que correm com lobos. Não é à toa, a gente vai falar isso também, que esse livro agora está sendo muito lido, né? Está sendo essa retomada desse livro.
Aqui tem a lua vermelha, tem a tenda vermelha que a gente não trouxe. Aqui é um que aproxima a questão da história, com a questão as deusas e as bruxas e a igreja. Traz um pouquinho de todo esse movimento, de como é que aconteceu essa alteração, essa modificação de que a mulher sai do sagrado, da centralidade de quem organizava a sociedade para ser subjugada, violentada, para passar a morrer uma mulher a cada 7 horas no Brasil, por exemplo, né? Sim. Enfim. Mas para falar um pouquinho, então, que uma das buscas também do Sagrado Feminino é o reencontro e a revalorização dessa energia feminina. Daí a gente vai trazer um pouquinho aqui a questão do Tau, que é aquele símbolo que vai aparecer aqui, que é o símbolozinho preto e branco que a gente vê em tantas coisas de hippie, em tantos movimentos alternativos, né, que a indústria cultural se apropria e passa a vender ela, né, e tem toda uma sabedoria atrás disso, que é a questão lá de uma filosofia asiática, oriental, que traz a questão da integração e tem muito a ver a questão do círculo, das mandalas, né, da dança circular e da própria deusa, né, Gaia, que é essa coisa circular, o movimento da vida, de a deusa que dá vida, mas é a deusa da morte, da vida e da morte, dessa energia que está fluindo o tempo todo em todos nós e em tudo que é vivo neste planeta. Então a energia Yin e Yang, né, o Yin, a questão do ímpeto, da atitude, da concretização, da fala, da objetividade e do raciocínio. E a questão Yang, então, a questão da introspecção, a questão da intuição, a questão da sensibilidade, né? Antes tu tinha falado um pouquinho de que nós temos mais líquido no nosso corpo do que os homens, eu não sabia disso, e o quanto isso tem a ver com a energia em que é a questão da sensibilidade, da emoção, né? Então, um oposto complementar, é assim que se dá o universo do feminino e do masculino. E assim como a questão dos ciclos das mulheres, que elas acontecem mensalmente e ao longo de toda a existência, e não necessariamente uma mulher precisa ter filhos para ser criadora, né? A gente cria, a gente gesta, a gente manifesta projetos e sonhos, né? Então a energia da mãe, ela tá presente na vida da gente em vários momentos da vida da gente, ao longo do mês e ao longo da vida da gente. Também a energia feminina e a energia masculina, quase caí aqui, elas devem estar harmonizadas, isso nos seres femininos e nos seres masculinos. E o Sagrado Feminino vai trazer toda essa revalorização, essa presença na vida das mulheres, né? Que a gente poder fazer práticas, entre elas a mandala lunar é uma sugestão que ajuda a te conectar com teus próprios ciclos naturais do teu corpo, já notar como é que eu tô me sentindo na fase pré-ovulatória, ovulatória, menstrual, pós-menstrual, pré-menstrual, enfim, né? A mandala lunar é um grande instrumento de conhecimento. Eu sempre falo que um diário ajuda muito, me ajuda muito, e há muitas medicinas que vão trazer a prática da escrita, e daí a gente sugere sempre a escrita com lápis, porque o grafite, ele é natural, então ele ajuda a conduzir e simbolizar essa questão da energia no papel, para que ele tenha aí o Sagrado Feminino. Ele também vai trazer todo esse movimento de utilizar cada vez mais na vida da gente elementos naturais, e daí a importância dos 4 elementos na vida da gente também estarem harmonizados. Então essa questão da energia do feminino e do masculino, do yin e do yang, dessa retomada e revalorização de importância de escuta, de acolhimento, de partilha, e outras práticas como a dança circular, que está voltando com grande ênfase também, dos grupos de mulheres, da partilha de angústias, da partilha de sabedoria, do compartilhamento do viver. Dançar, cantar, cozinhar, costurar, tecer, são atividades do nosso cotidiano que exercitam, que aproximam a concretização da energia do feminino na nossa vida. Então são práticas muito simples. Então, na verdade, esse movimento do Sagrado Feminino, ele traz uma retomada de coisas muito simples da vida da gente, dos primórdios, né, da humanidade. Mas também a importância da gente também valorizar e estar o tempo todo equilibrando, porque a gente também, se a gente mergulhar totalmente na nossa
na nossa escuridão, se a gente mergulhar totalmente nas nossas águas, nos nossos sentimentos, a gente corre o risco de ficar ressentida, totalmente na inércia, no sentido de não ter atitude para concretizar os projetos. Então, por isso a importância do equilíbrio entre essas energias femininas e masculinas, e também a retomada e a valorização dos 4 elementos na vida da gente é fundamental no sagrado feminino. E só para a gente entender direitinho essa questão dos 4 elementos, né? Até uma coisa que a gente pensou, né, enquanto estava estudando sobre essas coisas, do quanto muitas vezes as pessoas... Tu vai fazer um curso, né? Por exemplo, esses tantos que nós fazemos, né? As pessoas falam, porque os 4 elementos, porque faz 4 elementos, nós... Oi? Não é todo mundo, claro que a gente sabe quais são os 4 elementos, não é isso, mas tu não necessariamente tem o conhecimento prévio da importância, de como que eles atuam, só porque tu tá lá fazendo um curso de astrologia, por exemplo, vamos supor, tu não conhece os 4 elementos naquele contexto, né? Então, até por isso a gente pensou em falar também, né? Falar um pouquinho sobre eles, porque nós sentimos essa necessidade, né? Porque nós não tínhamos um conhecimento prévio, fomos atrás, porque dentro dos cursos muitas vezes não se fala sobre isso, mas enfim, isso é só um parêntese. Sim. Né? Bom, existe, claro, os 4 elementos que são a terra, a água, o ar e o fogo, né? Esses 4 elementos, eles também têm muito a ver com outros 4 elementos que são elementos químicos, né? Quem foi meu aluno sabe que eu sempre falo dos chon, né? O chon, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 elementos químicos estão presentes em toda a matéria orgânica que existe no nosso planeta, né? A vida no nosso planeta se baseia nesses 4 elementos químicos. E esses 4 elementos químicos estão, cada um deles, compondo com maior quantidade, ou em maior quantidade, cada um dos outros 4 elementos que compõem a natureza. Então, só para eu me lembrar assim, porque eu acabei anotando para não esquecer, por exemplo, o carbono. Carbono é o principal elemento químico na matéria orgânica, né, em todo o ser vivo do planeta, e, consequentemente, também no solo, porque os seres vivos morrem e voltam para o solo, né? Então, é o principal elemento químico presente na Terra. O hidrogênio é o principal elemento químico do fogo, né? 71% do fogo é composto por hidrogênio que está sendo queimado ali. O oxigênio, ele tem 88,8% da água é oxigênio, né? E o nitrogênio, 78% dele está no ar, né? Ou do ar, 78% é nitrogênio. Então, para a gente entender a relação química, né, entre os 4 elementos químicos principais como componentes dos seres vivos e os 4 elementos que compõem a natureza como um todo. E, consequentemente, nós também, né? Lógico. Bom, então todos somos compostos, né, por esses 4 elementos e tal. De uma certa forma, o que a gente faz? A gente acaba invocando em cada um dos 4 elementos características arquetípicas nossas, assim como as deusas, né, são arquétipos, os 4 elementos eles também trazem representações do nosso inconsciente, das nossas posturas, das nossas questões psicológicas também. Então, o ar, por exemplo, ele é o elemento que está relacionado às questões do intelecto, do pensamento, né, de como nós vemos as questões que estão relacionadas ao som e ao verbo, a capacidade de comunicação, por exemplo. Então, pessoas que têm, daí falando um pouquinho de astrologia, né? As pessoas que nos seus signos, né, ou no seu mapa astral, tem o maior elemento, o elemento que aparece em maior quantidade é o ar, são pessoas que têm mais facilidade na comunicação, né, que têm o intelecto mais ágil, que conseguem as respostas, as relações com mais facilidade, né? Eu até anotei aqui os signos, né, que eu nunca me lembro essas coisas muito de cabeça. Aquário. Aquário, Gêmeos e mais um que eu não vou me lembrar agora. Libra, isso aí, tá? Então, ele invoca essas questões. O que mais?
só desculpa aqui, ó. Pode-se dividir os elementos também nas energias yang, né? Masculina, então seria o fogo e o ar, que estão relacionados, então, o fogo, a impulsividade, né? A capacidade de ação, e o ar, a capacidade objetiva, né? Intelectual, mais objetiva, e o yin, e está mais relacionado aos elementos femininos. Em que sentido, né? A água e a terra. Então, a água nas questões dos sentimentos e a terra na questão já vou falar um pouco sobre isso, mas de materializar os projetos e tal, né? E só para lembrar também, alquimistas e astrólogos, eles sempre se empenharam em buscar um equilíbrio entre esses 4 elementos, né? Então, os alquimistas estavam lá na busca pela, né? O segredo da juventude eterna, né? Pedra filosofal e tarará. Na verdade, o que eles faziam? Iam tentando fazer com que esses 4 elementos agissem de tal forma que eles encontrassem, né? Essas fórmulas, enfim. Outra hora a gente ainda pode falar sobre isso de novo. Mas então, o fogo, tá? O fogo é o elemento que representa a ação, o ímpeto, a criatividade. Os signos são Áries, Leão e Sagitário. Né? Então ele é considerado quente e seco. Então ele vai trazer essa energia, né? Uma abrangência de expansão, de calor, de luz. Ele é radiante, né? Ele vai dar então vontade de lutar, de dominar. Então as pessoas que têm então grande quantidade de fogo na sua composição são pessoas mais impetuosas, né, voluntariosas, às vezes mais briguentas, né, quando isso tá, aí é que tá a questão do equilíbrio, né, quando isso tá em desequilíbrio, na verdade, ele traz aquela sensação de estar sempre brigando, questionando, de uma forma talvez até com agressividade, né? Quando está em desequilíbrio, tem demais aquele elemento e muito pouco dos outros, né? Por exemplo. Isso é visível e por isso que a gente acha tão importante fazer uma mapa astral, porque de cada um tem a possibilidade de acessar, né? Como é que tem já essa predisposição a se relacionar e a vivenciar cada uma dessas arquétipos ou até como constitui a sua personalidade. Então, o mapa astral ajuda muito nisso do autoconhecimento para ver, bom, se eu tenho muito do ar, como que eu tiro o maior proveito disso? E bom, eu tenho pouco a água, bom, o que eu vou fazer, que atividades eu posso fazer no meu dia a dia para valorizar o pouco que eu tenho ou para produzir, né, vivenciar o elemento água de outras formas. Estimular, né? Estimular, porque, isso aí. Não vai mudar a quantidade de elemento que tu tem, mas tu pode aprender a exercitar coisas. Eu vou fazer um exercício mental, né? De, por exemplo, sei lá, paciência, né? Vai estar estimulando um determinado elemento, tá? Então, são formas de autoconhecimento para superar dificuldades e tal, enfim. O terra, né? O elemento terra, ele representa substância e praticidade. Então, os signos são Touro, Virgem e Capricórnio. Então, esse elemento, ele traz muito uma relação com a raiz, com o fundamento, com a solidez, né? Com a necessidade de materializar, né? É esse o sentido. Então, da substância, da forma para as coisas, né, para os projetos e tal. Pessoas com grande quantidade de terra tendem a ser mais introspectivas, mais passivas, mais dotadas de grande empatia, às vezes mais calmas, mas ao mesmo tempo traz essa relação de segurança, né? Necessidade de segurança, estabilidade, solidez. Aqui eu escrevi demais. Depois o elemento ar, né, que eu já falei um pouquinho no começo, né, Gêmeos, Libra e Aquário, ele traz a questão da mente, do intelecto, da comunicação, a função então estimular o raciocínio, o intercâmbio de informações, né,
como a gente respira, né? Todo mundo respira o mesmo ar, então o ar traz essa potencialidade, essa capacidade que as pessoas que têm grande quantidade de elemento ar de interagir com o outro, né? De buscar essa interação e tal, através da comunicação na maioria das vezes, né? E por fim a água, então, que é o elemento que rege as emoções. Então ele tá muito, a gente quando fez o meu mapa astral, né, e descobriu que eu tenho uma quantidade inacreditável de água, a gente até pensou que talvez seja isso que explique um pouco o fato de eu não ser um escorpião típico, estereotipado, né, aquele escorpião vingativo, brabão, que tá sempre brigando e tal, né, por quê? Porque no meu mapa astral tem grande quantidade de água, que traz essa questão da compassividade, da compreensão, da capacidade de se colocar no lugar do outro, da capacidade de ter paciência, né? Então, são capacidades que o elemento água te traz, né? Ao mesmo tempo, em desequilíbrio, traz emotividade demais, introspecção demais, né? Dificuldade de comunicação, porque tudo vai para dentro, tudo se afunda na água, né? Então, é um elemento que também tem que se cuidar, a questão do desequilíbrio, né? Enfim. É de natureza yin, né? Natureza feminina. Enfim, é isso, né? É transparente, ela faz com que os sentimentos ganhem fluidez, nutrição, força por onde passa, a água, onde ela vem, ela destrói, né? Mas quando ela vem em grande quantidade, olha as enchentes, né? Quando a água sai do equilíbrio, quando ela sai da quantidade que deveria ser, né? Que está dentro do fluxo adequado, ela destrói, né? E no caso da gente, destrói por dentro, né? Destrói o indivíduo, porque ele se afunda ali dentro. Então, também tem que cuidar essa questão do exagero. Câncer, escorpião e peixes. Isso. Então, a importância da vivência e do equilíbrio desses 4 elementos, né? Então, o Sagrado Feminino traz essa intenção de vivenciar, de conhecer, de se autoconhecer e bem isso de saber, né? Bom, tem pouca terra, o que é possível fazer no dia a dia para estimular e para compensar a falta de terra no seu mapa, na sua personalidade, né? Então, nesse sentido, também a importância tanto de equilibrar a energia feminina e masculina, quanto a energia dos 4 elementos nas práticas e na identidade de cada um, né? Agora a gente vai, então, escutar um pouquinho a Priscila, que vai falar um pouquinho da vivência dela, que a gente achou legal trazer também a forma como outras pessoas se encontraram e vivem o Sagrado Feminino. A gente escolheu a Pri, porque ela é uma das amigas que a gente tem que vivem, né, de práticas de disseminar e ajudar outras pessoas a se encontrarem e a viverem o Sagrado Feminino, né? Então agora vocês vão ouvir um pouquinho da história da Pri. Olá, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer às Tatis pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu me chamo Priscila Possebon, sou de Caxias do Sul, sou empresária, terapeuta holística, mestre em Reiki, Usui, Konindu e também astróloga. Eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito da minha trajetória com o Sagrado Feminino, como que ele surgiu na minha vida e como que ele permanece até hoje, né? Porque ele vai evoluindo assim como nós vamos evoluindo. Eu sou neta de benzedeira, então desde muito pequena eu via minha avó fazendo as benzeduras dela e não entendia nada, porém captava tudo, né? Então eu sempre achei muito incrível essa relação das ervas com as pessoas, apesar de não entender muito bem na época como é que funcionava. As pessoas voltavam e as pessoas melhoravam e eu achava aquilo surreal. Porém, a minha avó nunca me trouxe essa questão do benzimento, porque ela fala que ela perderia o dom dela se ela repassasse. E eu respeito ela, porém eu sempre fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, e por ser uma pessoa muito curiosa e gostar de pesquisar muito, lá pela faixa dos meus 14 anos eu comecei a estudar sobre o Wicca.
E na Wicca eu encontrei muitas coisas a respeito de ervas, a conexão das ervas com os planetas, com os dias da semana, com cristais, com os elementos, e aquilo foi despertando algo muito forte dentro de mim. Porém, quando eu terminei o ensino médio na escola, eu entrei direto para a faculdade, sou formada em ciências contábeis, e aquilo se perdeu, congelou no tempo, né? Como eu pesquiso sobre várias coisas ao mesmo tempo, eu acabo encaixotando umas pra, tipo, daqui a pouco eu pesquiso mais sobre isso. E a Wicca foi isso, ela foi uma fase ali que eu me aprofundei muito e guardei numa caixinha. E essa caixinha eu tenho até hoje, então eu sempre vou ali dar uma alimentada nessa caixinha. Aí na faculdade eu me isolei totalmente de tudo. Então eu me isolei da questão da bruxaria, né, da intuição, da questão de ervas, de plantas, eu dei uma isolada. No finalzinho da faculdade eu retomei estudos com bruxaria, eu até cheguei a entrar num grupo, né, de bruxaria pra gente falar sobre isso, e eu fui me reintegrando devagarinho, porém um tanto deslocada. Depois desse período eu já comecei a parar de tomar anticoncepcional. E eu conheci porque eu conheci umas mulheres, na verdade. Eu parei de tomar anticoncepcional quando eu conheci elas, porque elas me trouxeram um mundo em que eu não era acostumada. Então, até então, eu tomava medicamento para qualquer dorzinha, eu me medicava, apesar de achar que estava fazendo errado, porque eu passava mal depois. E algumas coisas que aconteciam na minha vida que eu não concordava, porém eu não sabia como expressar, foram fazendo sentido. Então essas mulheres me apresentaram um mundo totalmente diferente, um mundo onde o tratamento é feito através da aromaterapia, da homeopatia, onde crianças nascem dentro de casa, nas banheiras delas, com uma doula. Então eu abriu a porta, abriu a janela para um mundo que eu nem imaginava que existia ainda. E é um mundo muito ancestral, eu tenho muito essa curiosidade e amorosidade pela ancestralidade, pelo ocultismo, assim. Então, o que tá oculto nisso? Como que faziam antigamente isso? E a partir dessas mulheres eu aprendi muitas coisas. Parei de tomar anticoncepcional, conheci uma aromaterapeuta onde eu fiz cursos com ela. E foi aí que eu comecei a minha saga com os círculos femininos também, né? Comecei a participar de alguns que foram lindos. E no curso de aromaterapia teve um módulo, na verdade era um curso à parte, que falava sobre as deusas gregas. E eu nunca gostei muito de história e tal, eu sempre fui da matemática, né? Matemática, física, química, educação física, mas história, geografia, eu nunca gostei muito de estudar. Porém, quando ela começou a falar da história das deusas gregas e tudo mais, aquilo foi me trazendo mais uma vez outra porta que eu não conhecia. E eu gosto de trabalhar com as deusas gregas, eu gosto de usar elas no meu dia a dia. Então o que aconteceu nisso, né? Eu fiz o curso, foi incrível, mas engavetei. Aí eu comecei a sentir um chamado muito grande para trabalhar na área de terapia holística. Na verdade eu comecei com massoterapia, né? E eu comecei a me sentir muito insatisfeita com o meu trabalho como contadora, né, analista fiscal. E eu comecei a ir em busca de outras coisas. Comecei a fazer curso de massoterapia, encontrei o Reiki. E nesse meio do caminho encontrei um curso que tinha o nome de Guardiãs de Círculos Femininos. Que inclusive eu me formei com as Tatis e com as outras bruxas maravilhosas. E foi ali que eu conheci mais coisas ainda. E foi ali que eu tava no fundo do poço praticamente. E que eu fui voltando. Então ali eu conheci várias técnicas diferentes. Eu aprendi a honrar os elementos, a honrar os guardiões dos elementos. Eu aprendi a ancorar um círculo feminino. Foi ali que eu aprendi toda a base, né? Porque eu já tava fazendo círculos femininos meio que na intuição, mas eu sentia que faltava uma base firme. E foi ali que eu firmei as minhas raízes.
Aí depois disso eu comecei a abrir as minhas gavetas de novo. Então fui lá, abri minha gaveta da Wicca, resgatei tudo que eu aprendi lá, peguei minha gavetinha das deusas gregas, resgatei tudo que tinha lá e fui incorporando no meu conhecimento agora. Eu fui trazendo, né? Porque quando a gente estuda uma vez, a gente tem que estudar de novo para incorporar de uma forma diferente, porque a gente vai mudando. E eu gosto de trazer uma questão das deusas gregas que é bem fácil de entender. Nós somos Gaia, né? Gaia é a deusa mãe, então nós, cada uma das mulheres, somos essa deusa Gaia completa. Porém, com a questão do patriarcado e tudo mais, é comum que se diminua em fragmentos para que se obtenha poder sobre. Então essa deusa Gaia ela foi subdividida em 6 outras deusas. E cada uma dessas deusas tem características muito fortes e diferentes. E o que acontece é que nós mulheres temos essas 6 deusas dentro de nós. Porém, em cada fase da vida, uma se manifesta com mais força. Então, quando a gente está gestando um projeto ou uma criança, Deméter aparece. Quando nós estamos focados na nossa profissão como empresárias, Atena aparece. Né? Quando a gente está muito na nossa intuição, tem Perséfone, aí tem Afrodite, tem Hera, tem Ártemis. Cada uma com as suas características. Porém, todas elas habitam dentro de nós. E isso começou a fazer muito sentido num círculo feminino, onde eu consegui observar que cada mulher tem uma deusa diferente que é mais manifesta. Só que às vezes a gente acaba julgando essa mulher. E quando a gente julga essa mulher, de repente uma Hera, que é super conservadora, julga uma Afrodite, que é super liberal, que é super magnética, ela de repente está julgando a Afrodite interior dela, que não permite que ela se aflore. Então eu comecei a trazer essa questão das deusas para as mulheres, para que elas consigam aflorar e integrar essas deusas dentro de cada uma, que essas deusas comecem a conversar entre si dentro da gente. Então como que eu faço para alimentar minha Afrodite? Como que eu faço para alimentar minha Deméter, a minha Hera, a minha Perséfone? E aí a gente vai alimentando cada uma delas para que a gente se torne Gaia de novo, com todas as deusas de mãos dadas dentro de nós. Aí sim a gente vai poder ter uma escuta amorosa com as deusas que nos cercam, que são várias e que nem sempre estão totalmente equilibradas, assim como nós. E essa foi minha jornada com as deusas, que continua até hoje, né? Porque essa vai ser para sempre. Mas uma coisa que eu queria falar que é bem importante também é a respeito de cobrar nos atendimentos. Nós como terapeutas, assim como as benzedeiras antigamente, precisamos ter uma troca monetária, né? Ou uma troca. Então a gente perde um pouquinho o feeling de o que é, o que não é, o que deve e o que não deve ser cobrado. Tudo deve ser cobrado. O mundo funciona na base da troca. Antigamente eles trocavam, né? Eu tenho 1 quilo de arroz, tu tem 1 quilo de feijão. Vamos trocar? Assim todo mundo come arroz e feijão. E hoje funciona da mesma forma, só que hoje existe uma espécie, né? Um papel, que é o dinheiro, que ele representa essa troca. Então, eu recebi o meu quilo de arroz, que seria o meu dinheiro. Agora eu vou dar para outra pessoa. E assim sucessivamente. Porque nós estamos num plano onde o dinheiro faz parte. E o dinheiro ele tem a energia que a gente coloca nele. Ele não é sujo. E ao mesmo tempo, a pessoa que trabalha como curandeira, como benzedeira, como bruxa, como aromaterapeuta, como, enfim, todas as terapias, ela se dedicou para fazer isso, assim como um advogado, como um contador, como um médico. Ela estudou, ela foi em busca de conhecimento para poder ajudar as outras pessoas da mesma forma que ela gostaria de ser ajudada, com responsabilidade. Então é muito importante nós como terapeutas nos empoderarmos disso,
buscar o nosso lugar no mundo, assim como os médicos, como os advogados, como os contadores, como as professoras, enfim, qualquer profissão regulamentada, porque a gente precisa mostrar que a gente está aqui e que nós somos profissionais, que nós somos empresários, para que a gente se empodere desse nosso poder, né? Então, a princípio é isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, muito obrigada e estou à disposição para conversarmos a qualquer momento. Gratidão. Pois é muito legal, né? Ouvir Sim. a trajetória da Priscila, ouvir a experiência dela, esse resgate que ela fez em relação à curiosidade dela de menina com a avó dela, e ela transformou essa curiosidade, essa interdição de que a avó dela dizia que não podia falar das coisas de benzedeira, senão ela ia perder o poder de benzedeira, e hoje a Pri vive disso. Isso é uma coisa que nos deixa muito encantadas, assim, né? E ao mesmo tempo nos dá estranhamento. É isso, porque ao longo do tempo, né, com as nossas aprendizagens, a convivência também no grupo, né, foi um ano inteiro de formação, né, a Priscila é deste grupo, é de lá que nós conhecemos a Priscila e as gurias, enfim, e nos causava sempre um sentimento dúbio, né, de admiração por elas e de ao mesmo tempo, nossa, nós nunca vamos conseguir fazer isso, porque traz essa questão, né, do como que tu consegue viver, tu tem que pagar aluguel, tu tem que pagar luz, água, telefone, né, e se o cliente não vem, né, se as pessoas não aparecem, enfim, claro, a nossa vida, como é que se fala isso? A gente Agora fala não da nossa lembro. vida civil, A né? nossa vida civil, né? Nós vivemos desde os 16, 17 anos trabalhando carteira assinada, né? Concurso público. Então, a gente tem uma relação com a profissão e com a manutenção do nosso sustento, da nossa própria vida, muito fundamentada na segurança, né? Não todo final do mês tem que cair aquele dinheirinho ali, porque é com ele que eu conto, né? Então, claro que para nós é muito difícil. Então, a gente admira muito, acha muito show as pessoas conseguirem sobreviver desta forma, sabendo, né? E é por isso que a gente estimula tanto, acha tão legal, a gente traz e divulga e fala delas, porque a gente quer mais é que dê tudo super certo, né? Que todo mundo possa viver do que lhe faz feliz, né? Isso é muito legal. Da nossa dificuldade de colocar preço nas coisas, a gente sabe quanto a gente... Nossa, são muito caros, os cursos são muito caros, a gente vai falar um pouquinho disso no próximo programa em relação às práticas do Sagrado Feminino, que a gente vai trazer uma outra mulher para falar um pouquinho disso, que a gente conheceu ela na internet, justamente fazendo uma crítica a esses cursos e essas práticas do Sagrado Feminino. Os próprios materiais, né, Tati? Nossa. Quando eu vou fazer uma sinergia, eu só uso, não é propaganda, né, não tem nada a ver, mas eu uma só determinada uso marca. uma determinada marca, era o que eu ia dizer, Tatiana. Ah, tá. De óleos essenciais. Que é super conceituada, que é respeitada, que é brasileira, né? Então, eu considero isso na hora de comprar os meus óleos e eu sei o quanto isso acaba encarecendo a sinergia que eu faço. Mas, bom, né? Uma escolha, eu não né? conseguiria fazer diferente, entende? Eu não iria lá numa Flora comprar uma aroma, sinergia pronta, enfim, uma essência. Né, uma essência, né? Uma essência que não é um óleo essencial e colocar dentro da sinergia para depois ainda vender para alguém usar, né? Porque eu confio, eu acredito que aquilo é real, eu acredito que aquilo vai fazer efeito, então eu preciso usar os melhores produtos, né? Então isso nos dificulta muito também, porque daí tu fica pensando, tá, mas aí que preço que eu vou cobrar? Se eu cobrar muito, as pessoas não vão querer. Se eu cobrar pouco, parece, né? Eu vou ter prejuízo, também não me adianta, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vem pensando ainda, né? Ainda não temos resposta para essas coisas. Isso, Volney ajuda muito a gente, que diz gurias, para vocês terem um preço, colocarem preço nas coisas, vocês têm que ver... até o aplicativo para nós, né? Você tem que saber quanto vocês investem de matéria-prima, quanto vocês investem de tempo, quanto vocês de embalagem, de divulgação. Então ele tem ajudado a gente a objetivar, transformar isso em número pra gente quantificar, pra poder fazer essa cobrança. E talvez tenha uma outra coisa que também impacta nisso, que é o nosso jeito de ser e de fazer as coisas, que é assim, ó, bom,
vamos fazer mapa astral, a gente vai fazer um curso, no mínimo de 1 ano, daí a gente faz curso de especialização, curso que fala de astrologia em tal campo. Ah, não bastou o curso, vários módulos de aromaterapia indo para São Paulo fazer. Agora tu fez vários cursos focado em doenças específicas. Então, assim, ó, a gente tem esse compromisso conosco, né? Mas cada um tem a sua caminhada, mas o que torna tudo, né? Ainda realmente mais caro, porque são muito caros e a gente não se encoraja, talvez. A gente não... a gente precisa disso, a nossa segurança talvez seja a nossa bengala, né? Fazer um curso certificado, reconhecido, né? Mas o quanto também acho bem importante a fala da Pri para desmistificar isso de que, ai, não se cobra. Gente, tem que se cobrar, né? Tem todo o investimento de conhecimento, de tempo estudando e de matéria-prima que envolve aquilo. E tu não tá pagando pela cura, tu tá pagando pela energia, pela capacidade daquela pessoa de te escutar e entender a tua necessidade e te dizer, faz isso, faz aquilo, entende? Então parece muito sutil, muito, não, mas é o trabalho dela, né? E é importante pagar sim, é importante cobrar sim, né? Aquele tempo que se fala, porque a benzedeira não podia cobrar. Mas ela ganhava uma galinha, ela ganhava uns ovos, ela ganhava leite. Isso, exatamente, né? como a Pri explicou um pouquinho lá. Né? Porque daí era uma forma de tu também receber uma paga pelo teu trabalho. Desde o oráculo, né? As mulheres que eram oráculo na Grécia ou antes, elas também. Isso não é ruim, nem desleal, nem nada a ver. Se ela fosse não sei o que, ela já estava rica. Não, ela tá trabalhando. Né? Não, e ninguém enriquece. Não. Fazendo, né, sendo, enfim, vivendo de práticas integrativas num país ou numa sociedade patriarcal como a nossa, da ciência, da objetividade, enfim. Gente, teria muito mais coisas pra falar sobre o sagrado feminino, muito mais coisas. Mas não dá tempo. A gente tentou muito objetivar e ser... Nossa, a gente fez um grande exercício, né? Só vamos então terminar o nosso episódio, o nosso programa sobre o sagrado feminino, fazendo um comentário de um jargão, né? De um slogan, um jargão, uma frase muito usada ultimamente nas mídias, que é The future is feminine, ou o futuro vai ser feminino, ou as frases de protesto dos movimentos feministas, né, que o futuro é nosso e tal. Por que se fala isso também? Né? Por todo esse paradigma, esse momento crucial que o planeta está vivendo agora. Astrologicamente, a gente acha que vai ter que falar sobre isso em algum momento, né, dos acontecimentos astrológicos que tem acontecido aí. A gente está mudando um paradigma, a gente está passando de uma era para outra, em que se acredita que se este formato de sociedade nos trouxe até aqui com este formato, com essas consequências, a gente acredita que a gente precisa pensar um outro tipo de sociedade, neste caso pautada então no modelo feminino, né? A gente sai do modelo masculino, do patriarcado dominando, do modelo feminino, então, de acolhimento, de compartilhamento, de sentar nos círculos e pensar juntos, de retomada de coisas muito essenciais e simples, mas fundamentais para a existência da gente, de vivência de um outro tempo, né? De degustar esse tempo que a gente vive, de trabalhar sim, mas não se tornar escravo do trabalho e escravo do consumo. Então, de uma maneira geral, e talvez até tosca falando, né, mas do contrário do que a gente tem vivido hoje, que a gente chegou no ápice das relações humanas desumanizadas, ou numa sociedade que desumaniza desde a infância até a velhice. Então, que a gente possa viver agora um futuro em que a gente possa retomar um pouco do modelo matrifocal, ou que a gente possa trazer com mais intensidade essa energia do feminino para as nossas casas, para as nossas vidas, para o autoconhecimento, que a gente venha resgatar essa energia do feminino em cada um de nós. No próximo programa nós encerramos essa série, né? E depois nós temos aí umas mudanças, né, para propor para vocês, tá? E a gente encerra então com o próximo programa. A gente vai fazer algumas aproximações e alguns distanciamentos entre o movimento feminista e entre o sagrado feminino. Tá bem? Esperamos vocês lá, sexta-feira que vem. Se inscreve, curte e compartilha.